Após Sirhan e Sebinem colocarem a culpa toda no Metin, dizerem que foi o Metin que tirou a vida do Srif, o comandante vai para a sala dele. Yaman chega e diz que conseguiu que eles confessassem. Eles já confessaram o Sirhan e Sebinem. E o comandante diz, chega, Yaman, o que faz aqui ainda? E Yaman diz, eu só vou sair quando eles confessarem. E o comandante diz, cadê o Metin? Eu tenho que interrogar ele, porque a Sebinem e o Sirhan colocaram a culpa no Metin. E os dois falaram a mesma coisa. Então eu tenho que falar com o Metin. Enquanto isso, Metin está conversando com a Rui. A Rui está revoltada e diz, por que você não faz nada para ajudar a minha mãe? Ei, chega de ficar parado o tempo todo, faça algo para proteger ela. Arrume um bom advogado, faça alguma coisa. Não tem lógica o que estão acusando ela. E o Metin diz, calma. Ela é culpada. Rui diz, como assim? Metin diz, a sua mãe é amante do Sirhan. E o Srif descobriu e a sua mãe tirou a vida dele. Rui diz, pare de mentir, como você sabe, você viu por acaso? E o Metin diz, sim, eu vi o momento em que ela tirou a vida do Srif. E o Metin lembra de ter chegado em casa bem na hora em que a Sebinem atirou no Srif. Ele estava entrando na porta e ouviu o tiro e correu para a sala e viu a Sebinem com a arma na mão e o Srif caído no sofá. E Metin pede que Sebinem chame uma ambulância, pergunta por que ela fez aquilo. E a Sebinem diz, entenda, Metin, ele descobriu que eu tinha um caso com Sirhan e disse que ia me destruir justo agora e que nós estávamos nos entendendo, que seríamos uma família, eu, você. E a Rui, você tem que me ajudar, Metin. Metin, chorando, olha para a Rui e diz, eu carreguei o corpo do Srif. Enquanto isso, a sua mãe continuava fazendo planos com Sirhan e a Rui não quer acreditar naquilo e chora muito. Enquanto o comandante conversa com Yaman, diz, você ficou triste quando citei o nome do Metin? E o Yaman diz que a Ruia vai ficar triste. Eu queria que ele fosse inocente, o comandante diz, eu também. Enquanto Metin continua conversando com a Ruia, e a Ruia chora, Metin diz, não fique triste, logo ela vai sair da prisão. Eu sei que ela e o Sirhan têm um plano juntos. Eu os conheço e eles vão colocar a culpa em mim. Ela me transformou em cúmplice. De propósito, foi tudo planejado. Sei que a culpa cairá sobre mim. Eles já planejaram tudo. Nisso, Sizur e Asi se aproximam, perguntam como a Ruia está. E a Ruia de Sizur, me ajuda a tirar o meu pai daqui, por favor. Logo em seguida, Yaman e o comandante se aproximam da Ruia e perguntam onde o Metin está. Ruia diz, eu não sei. Por que Yaman vai colocar a culpa no meu pai também? E o comandante diz, queremos o depoimento dele, apenas isso. E a Ruia diz, o que foi, hein, Yaman? Quer que eu seja presa também? É isso? E o comandante pede que a Ruia liga para o Metin. Enquanto isso, Metin e Sizur e Asi estão na rua andando. E o Metin conta para a Asi e o Sizur que o Sirhan e a Sebinem vão colocar a culpa nele. E eles dizem que vão levar o Metin para a casa deles, que lá ninguém irá procurá-lo. Enquanto isso, Neslihan, Guven, Charla e Alaz estão na sala do comandante. E a Charla ficou olhando a mesa do comandante e vê as fotos do Sirhan com a Sebinem. E o Guven diz, é melhor não se envolver. E o Alaz diz, você que nem deveria estar aqui. Isso é um escândalo só da nossa família. Meu pai é um traidor, a melhor amiga da minha mãe tirou a vida do meu avô. E o Guven diz, colocaram a culpa em mim. Então me envolveram. E a Charla olhando para a foto da Sebinem e do Sirhan diz, o que significa isso? Nisso o comandante chega, pega as fotos e diz, geralmente é por dinheiro ou por algum caso proibido. Só que neste caso é a segunda opção. Charla diz, eu não entendi, e o Alaz diz, isso quer dizer que o papai e a Sebinem estavam juntos. E esse é o motivo para terem tirado a vida do nosso avô. Charla chora muito, Neslihan manda o Alaz a levar para casa. Assim que o Alaz e a Charla saem, Neslihan diz, eu não entendo. O Sirhan e a Sebinem, como conseguiram fazer isso, como tiveram coragem? Enquanto Yaman e Ruia estão conversando, Yaman diz, Ruia, onde está o seu pai? Eles estão acusando o seu pai. A Ruia diz, eu sei, mas ele é inocente. O meu pai não fez nada. E o Yaman diz, então.
E a Ruia diz: chega, Yaman. Yaman diz: você acha que eu gosto disso? Veja essas fotos da sua mãe com Sirhan. Veja, Ruia. Eles se encontraram. Você acha que eu estou gostando disso? E a Ruia diz: tá bom, você está certo, Yaman. Foram eles que tiraram a vida do seu avô, foram eles. E o Yaman diz: você acha que eu gosto de estar certo? Eu não quero ver você triste, mas por favor, diga onde seu pai está. Eles estão acusando ele. E a Ruia diz: eu sei, mas é mentira. Não foi o meu pai. Eles querem fazer o que fizeram quando eu era pequena. Sabe por quê, Yaman? Porque a minha mãe e o Sirhan são amantes. E eles colocaram meu pai na cadeia quando eu era pequena. Eu não quero que eles façam isso de novo, por favor. Por favor, me ajude. Ajude a inocentar o meu pai. Yaman abraça a Ruia. Enquanto isso, a esposa do governo está limpando as marcas lá do esrife do chão da sala, enquanto fala com Denise ao telefone. E diz: filho, calma, seu pai está bem, mas ele não está aqui agora. Ele foi falar com Yaman e Yaman está com problemas. Eu ainda não o conheci, mas conheci a mãe dele. Ela é mais bonita do que nas fotos, mas claro que não é mais bonita do que eu. Agora estou cansada, eu vou descansar e desliga o telefone. Nisso ela encontra uma caixa com fotos do Guven e da Neslihan. E ela lembra do dia em que o Guven disse para ela que tinha uma casa em Istambul e que não entrava lá há anos, que sentia que se entrasse lá de novo, nunca mais sairia. Enquanto o Guven se aproxima da Neslihan, e a Neslihan diz: o Alas tem razão, você não deveria estar aqui, Guven. A sua esposa está preocupada, volte para casa. O Guven diz: não, eu vou ficar aqui. Nisso, a Ozg liga para o Guven e a Neslihan diz: viu? Volte para casa. O Guven atende o telefone e a Ozg diz: está tudo bem? O Guven diz: estou demorando, né? A Ozg diz: não sei. Acho que já são 3 da manhã, né? Quem sabe? E o Guven diz: não me espere, pode dormir. Ozg, intrigada, diz: a Neslihan está com você. Se estiver, mande um abraço para ela. O Guven olha para a Neslihan e diz: não se preocupe, eu mandarei. E desliga o telefone, enquanto a Ozg vai ver aquela caixa com as coisas da Neslihan, que o Guven tem guardado. Ozg manda uma mensagem para a amiga dela e pede o endereço do Yaman. Enquanto isso, a Neslihan, incomodada, diz: Guven, por favor, vá para casa. Eu não quero sentir mais esse peso. E o Guven diz: então não sinta. Não se preocupe. A Ozg não é esse tipo de mulher. Não se preocupe. Neslihan diz: mesmo assim, você deveria ter ido embora. Desde que você chegou aqui, só se meteu em problemas. Se eu fosse a Ozg, estaria preocupada. Guven diz: ela está acostumada, eu sempre me meto em problemas. Não se preocupe. Quando eu conheci a Ozg, eu estava arrasado, ela me reconstruiu, não se preocupe, ela está acostumada. E na casa do Yaman, Ruia, Sizur, Asi e Metin estão conversando. E o Metin está muito nervoso. E a Ruia diz: eles colocaram a culpa em você. E o Yaman diz: a Sebinem disse que tinha trocado o sofá porque você tinha derramado vinho, mas tinha o sangue do meu avô. E o Metin diz: ela mentiu, ela mentiu. E a Ruia diz: calma, a gente sabe que a minha mãe mentiu. E o Sizur diz: me desculpe, mas se o senhor é inocente, por quê? Não vá prestar depoimento, porque se fugir, vai dizer que é culpado. E o Yaman diz exatamente o que eu penso. Vai e dê seu depoimento. Se fugir, eles vão colocar a culpa em você mesmo. E a Ruia diz: ele tem antecedentes criminais, Yaman. Eles vão prendê-lo. E o Yaman diz: o comandante não é assim. E a Ruia diz: chega, vamos, pai. Vamos sair daqui. Yaman diz: fica, Ruia. Eu não falo mais nada. Ruia diz: só me prometa que não vai denunciar o meu pai, Yaman. Porque se você não prometer, eu vou embora com meu pai. Yaman promete a Ruia. Yaman, Asi e Sizur ficam em frente à casa para deixar a Ruia e o pai dela sós dentro da casa. E a Asi diz: Yaman, pare de pressionar tanto ele. Não vê que ele é inocente e querem jogar a culpa nele. E o Yaman diz: entenda, Asi. Alguém ajudou a Sebinem a colocar o corpo do meu avô no carro. E alguém ajudou ela a tirar o sofá da casa. Foi ele. Claro que foi.
Todos os culpados têm que ser punidos. E se desentenda, a Ruia não vai suportar perder o pai e a mãe. E a mãe diz, eu sei. Mas se ele é culpado, ele tem que pagar. Mais tarde, Ruia e o Metin estarão dormindo. Metin tem um pesadelo e fica dizendo, não, você prometeu que seríamos uma família de novo, não me engane novamente, eu não quero ser preso. Ruia acorda o Metin e o Yaman está lá no quarto ouvindo tudo. E a Ruia diz, calma, pai, foi só um pesadelo. E o Metin chorando diz, Ruia, a sua mãe prometeu que seríamos uma família de novo, ela me enganou. E ela fez eu carregar o corpo do Sr. Strife. Ela fez eu carregar ele. Eu não quero ser preso de novo, não de novo. E a Ruia diz, calma, pai, eu prometo que não deixarei você ser preso. E o Yaman está lá, ouvindo tudo. E a Ruia diz para o Metin que no dia seguinte irão fugir. Metin diz, o Yaman vai nos seguir. E a Ruia diz, quando ele acordar não estaremos mais aqui. E Yaman fica nervoso ouvindo. Nisso, o Metin chora muito. E a Ruia diz, pai, não sinta medo. Quando eu era pequena, você mandava eu imaginar que eu era uma pipa vermelha quando eu sentia medo. E Yaman fica sem saber o que fazer. Não quer ver a Ruia sofrer. Metin dorme, Ruia chorando vai até o quarto do Yaman. Yaman finge que estava dormindo, Ruia deita ao lado do Yaman e diz, eu só queria dormir ao seu lado. E Yaman a abraça. Na delegacia, o comandante vai falar com a Sebinem e diz, o Metin fugiu. E a Sebinem diz, e a Ruia? Ei, onde está a Ruia? Me deixe falar com a Ruia, proteja um elo, Metin é um homem perigoso. Já no dia seguinte, Metin está sentado no sofá pensando e, de repente, ele vê a Sebinem ao lado dele. E a Sebinem fica dizendo, você é um covarde, um inútil, incompetente. E Metin fica pensando e lembra do momento em que a Sebinem estava lá limpando a sujeira de sangue do Strife e o Metin se aproximou. E o Metin disse para a Sebinem que havia deixado o corpo do Strife no porta-malas do Sirhan. E a Sebinem diz, por que você fez isso? Metin diz, ele vai pagar. Sebinem chora e o Metin diz, você está triste com isso? Ainda vai proteger o Sirhan? Hein? Sebinem diz, claro que não. E o Metin diz, então ligue agora para a polícia e denuncie o Sirhan. Diga que há um corpo no porta-malas dele. Faça isso agora. Só assim acreditarei em você. Nisso, a Sebinem finge que liga para a polícia, mas liga no celular do Sirhan e diz, aí é da polícia? Eu quero fazer uma denúncia. Há um corpo no porta-malas do carro. Do Sirhan Soysalan. E o Sirhan diz, o que você está falando, Sebinem? E a Sebinem diz, prendam o Sirhan, ele é perigoso. E o Sirhan diz, eu já entendi. E assim, a Sebinem avisou ao Sirhan onde o corpo do Strife estava. E aí que o Sirhan planejou colocar na casa do governo. E o Metin acreditou que ela havia ligado para a polícia. E o Metin continua vendo a Sebinem ao lado dele. E nisso o Yaman está escondido, observando o Metin. E o Metin fica dizendo, Sebinem, eu acreditei em você, acreditei que você me amava. E a Sebinem, na imaginação dele, fica rindo da cara dele. E o Metin fica dizendo, cala a boca, Sebinem, senão vou tirar a sua vida, cale a boca, cale a boca. E o Metin fica lá, como se estivesse apertando o pescoço da Sebinem, mas o Yaman fica observando ele e vê que ele está sozinho no sofá. E fica observando ele dizer, eu vou tirar a sua vida, Sebinem, eu vou tirar a sua vida. Yaman fica assustado e preocupado com a Ruia enquanto a Ruia está dormindo. Yaman fica sem saber o que fazer. Yaman deita ao lado da Ruia enquanto o Metin fica lá gritando, fique quieta, Sebinem, eu não voltarei para a prisão por sua culpa, fique quieta.